Olá, internautas, estamos ao vivo em tempo real aqui na Rádio Petroleira com mais uma entrevista ao vivo. Dessa vez, a Rádio Petroleira tem o prazer de entrevistar o petroleiro Antônio Carlos Spies, que é primeiro tesoureiro da CUT Nacional. Seja bem-vindo a essa Rádio Petroleira, Antônio Carlos Spies. Para mim é uma satisfação estar aqui na Rádio Web Petroleira do Sindipetro Rio de Janeiro, porque são essas iniciativas que vão fazendo com que a nossa voz vá sensibilizando parcelas da sociedade, porque contra a grande mídia, toda e qualquer alternativa tem que ser incentivada e construída como o Sindipetro Rio está construindo. Então, de parabéns. Pois é, essa aqui inclusive é uma iniciativa em prol da nossa soberania, Spies. E a gente queria deixar você bastante à vontade para colocar a sua posição com relação a toda essa movimentação que se faz, né, no movimento social contra os leilões, contra a entrega, né, desse bem maior do nosso país, que é o petróleo. É verdade, para nós da CUT, da Coordenação dos Movimentos Sociais, os leilões de petróleo são crime de lesa pátria. Na verdade, agride a soberania. Nós vemos pelo mundo todo, quem tem petróleo não abre mão e quem não tem busca com guerra, como os Estados Unidos buscam. Então, as ações que nós temos implementado, principalmente com a construção desse grupo de trabalho nacional, com o Sindipetro Rio convocando a Coordenação dos Movimentos Sociais, o MST, a UNE, a AB, a BI, as entidades todas que se conglomeram em torno desse GT, têm produzido uma sensibilização ainda não suficiente na sociedade, mas fizemos uma ocupação na Agência Nacional de Petróleo recentemente. O Haroldo Lima está disposto a discutir na primeira quinzena agora de janeiro. Vamos construir esse grande seminário, que tem que ser um seminário, do meu ponto de vista, que não pode ser nós falando para nós mesmos. Nós temos que trazer o contraditório, temos que botar a MP na mesa, temos que colocar alguém do governo Lula à mesa. Tem que ter interlocução. Sem dúvida, para que o debate de mesa também venha para o plenário e a gente construa a condição necessária de impedir, agora o 8º leilão, né? Fizeram o 9º, temos que impedir o 8º, que derrubaram a nossa liminar, e volta o 8º. Colocando em pauta as mesmas áreas que o Lula retirou do 9º leilão, como se fosse uma grande coisa retirar umas áreas em torno da Bacia de Santos, né? Era isso que eu ia falar um pouquinho. Spies, você acha que essa posição de retirar é mais ou menos uma cortina de fumaça? Isso me pareceu ser uma situação um tanto quanto, digamos assim, para esconder, na verdade, a grande realidade que é a entrega que está sendo feita aí ao capital estrangeiro do nosso petróleo. Foi meio fora de hora esse anúncio, na sua opinião, da descoberta do campo de Tupi, uma coisa que já sabia há 2 anos, enfim. Não foi fora de hora, porque é uma grande conquista, né? Infelizmente, anuncia-se a conquista e não coloca-se à venda. Né? Para se ter uma ideia, 25% da parte leiloada, do que foi leiloado, já não é mais brasileiro. Foi leiloado no 3º leilão. As multinacionais vêm, fazem lance no escuro, colocam milhões de dólares e esperam a Petrobras encontrar petróleo e gás. É uma situação extremamente cômoda. O Lula tirou 2 estratégias nesse 9º leilão. Primeiro, fazer essa retirada de 40 e poucos blocos em torno da grande bacia e rediscutir, colocar em pauta a rediscussão do marco regulatório. Também eu acho que isso aqui é pano de fundo, né? Uma cortina de fumaça, digamos assim, para tentar encobrir a agressão que foi à soberania nacional. Né? Na verdade, toda a área deveria ter sido retirada. Ele teria condição de fazer qualquer debate internacional com possíveis compradores que já estavam aí às portas aí do hotel para comprar as áreas. Porque não, em virtude dessa grande conquista, é necessária uma rediscussão. Eu suspendia tudo para rediscutir com o movimento sindical, social, para fazer um grande debate nacional. Realmente nós estamos se esvaindo a nossa soberania com esses leilões e é preciso impedir. E é importante que a sociedade fique alerta. Nós vamos convocá-los. Embora o movimento social esteja se articulando bastante, gritando muito, parece que a sociedade ainda não se tomou conta da importância, né, de estar dizendo não a esse tipo de ação. O que está faltando, na sua opinião, Spies, para que a gente possa estar engajando mais o povo, engajando mais o povo brasileiro nessa luta contra a entrega do nosso petróleo? Em primeiro lugar, nós não podemos desistir. Né? Nós sabemos que toda luta é muito difícil. Mesmo que não venha uma grande massa atrás da luta, é preciso continuar insistindo, porque nós estamos corretos. Né? Uma hora vai acender uma luzinha, vai realmente dar um estalo aí na sociedade, e o pessoal vai se engajar e vir conosco nessa grande resistência contra
essa entrega de patrimônio público. Então nós vamos continuar fazendo nossas reuniões aqui no Rio, vamos continuar fazendo debate com a sociedade, falando aqui na Rádio Web, vamos tentar, também de todas as maneiras, sensibilizar a sociedade e fazer ações estratégicas. A ocupação da ANP foi a primeira. Nós não vamos parar, nós estamos nos comprometendo no conjunto das entidades de ter estratégia para impedir agora essa nova rodada de licitação. Está faltando mais agressividade no movimento? Está faltando, na sua opinião, o que falta para o povo ver realmente que ele tem que participar? A agressividade até nós temos, né? A ocupação da ANP foi uma coisa bem ostensiva. Se não vier a massa junto, fica inócuo, porque ficam as lideranças falando sozinhas, né? Então é preciso que a gente mantenha a nossa discussão com o meio acadêmico, mantenha a discussão nos instrumentos de comunicação que nós temos e ir construindo essa resistência com o conjunto da sociedade. Se a sociedade não for sensibilizada para a proposta, realmente fica difícil, né? Mas eu acredito que com o que aconteceu, mostrando realmente os números que foram no leilão e as agressões que foram feitas contra a soberania nacional e essas dificuldades de conseguir o gás da Bolívia, que estava vindo praticamente de graça, realmente mostra que um país que tem as reservas que nós temos, os recursos minerais que nós temos, é preciso investir para que eles sejam revertidos em benefício da sociedade brasileira e impedir os leilões. Eu acho que nessa linha nós estamos avançando um pouco e vamos continuar, né, fazendo debate, fazendo seminários e discutindo, mas a estratégia é a seguinte, a sensibilização da sociedade. Sem a sociedade junto, nós falamos sozinhos. Nós estamos conversando com o petroleiro Antônio Carlos Spitz, primeiro tesoureiro da CUT, que participa de mais uma reunião contra a entrega do nosso petróleo aqui no Sindipetro RJ. Spitz, qual é a expectativa em relação à retomada do 8º leilão? É uma situação dramática. Nós conseguimos suspender o 8º leilão porque estavam sendo licitadas onde a Petrobras já retirava petróleo. Isso é um absurdo. É a multinacional fazendo um buraco e o petróleo espirra na cara dela. É investimento sem risco. É um negócio absurdo, é entrega. O cara enfia a mão no teu bolso, retira um lingote de ouro e te rouba, né? E você fica indefeso. Não adianta pagar royalties. Mais do que isso, né? Você prospecta, vê que ali tem e entrega para os outros. Sim, a Petrobras oferta as áreas onde ela diz que já está retirando. Não é essa absurdo. Em vista disso, nós criamos realmente uma contradição no processo e foi suspenso o leilão, o 8º. Infelizmente, a eliminação foi derrubada. Nós vamos pressionar o governo agora, já tem a abaixo-assinado na mão dele, com grandes figuras assinando esse abaixo-assinado, grande pressão, né, de figuras representativas da sociedade, e diz o seguinte, Lula, tem que suspender o 8º leilão de novo, né, porque volta às mesmas áreas que você tinha convencimento de que não deveriam ser leiloadas no novo leilão, né. E, infelizmente, parece, né, não sei, não estava presente na reunião do Conselho Nacional de Política Energética, de que o Lula se convenceu que deveria suspender o leilão, e que o Haroldo Lima bancou que deveria fazer. Isso tem pessoas de influência na Petrobras têm dito para a gente, inclusive o Gabriele. É um absurdo que a gente tenha na direção geral da ANP um entreguista, infelizmente comunista. Então nós vamos ter que ir para cima mesmo, criar contradição. Virou a casaca completamente. E para realmente desmoralizar esse processo, alguém está levando nisso além das multinacionais. Agora, a CUT, ela sempre teve historicamente uma relação com o PT muito próxima. Como é que está sendo a interlocução nesse momento entre a CUT e o governo, que o PT tem maioria expressiva? O governo não quer nem conversar, né? Cancelamento do leilão de privatização da Vale, não renovação do sinal da Globo, e agora as questões do leilão de petróleo, o governo não quer conversar, né? O PT até conversa, que tem a Secretaria de Mobilização, a Secretaria de Política Sindical, nós temos conseguido fazer o debate dentro do partido e temos conseguido granjear alguns apoios, mas não da direção nacional. De alguns setores do PT a gente tem conseguido a sensibilização, mas infelizmente ainda é pouco. Voltando para a reunião que vai começar daqui a pouco aqui no Sindipetro, qual é a diretriz que você está trazendo de São Paulo e qual é o pensamento que a CUT vai botar na mesa hoje? Nós entendemos que deve haver um seminário amplo, que deve ter o direito, inclusive, ao contraditório no seminário. Eu vou defender que o Haroldo Lima seja um dos debatedores e que a mesa também seja um companheiro do movimento social, né? Não fazer uma grande mesa, mas possibilitar que na mesa tenham posições contraditórias para que a gente possa implementar o debate de mesa que também se alastre para o plenário, porque o plenário é de extrema qualidade, né? O conjunto das entidades do movimento sindical social estudantil que estão conglomerados nesse grupo nacional em defesa do petróleo brasileiro
é de extrema qualidade, então ele tem que participar do debate também. A minha ideia não é de petroleiro falando para petroleiro, ou petroleiro achando que só ele sabe defender a Petrobras. É ampliar isso, eu quero ver o Stegner na mesa, quero ver alguém da Marcha Mundial de Mulheres na mesa, alguém do governo Lula na mesa. E a gente realmente fazer um grande debate de prós e contras e deixa a sociedade avaliar. Eu tenho certeza que ela vai avaliar posição contra o leilão, vai assumir a posição que nós vamos bancar. Esse seminário é fundamental para difundir, né, Brasil afora aí, a ideia do petróleo é nosso. Sem dúvida. Se pudermos resgatar o petróleo é nosso, com todos aquela força que veio na década de 50, seria fundamental. Está faltando um pouco de emoção nessa questão toda, Espírito? Levar um pouco mais ao povo o sentimento de que o petróleo corre na veia do brasileiro. Então, nós não podemos dizer nós mesmos, né? O Sindipetro, a CUT, o MST, os petroleiros. Nós temos que ter mais gente, nós temos que fazer a partir da nossa voz que ela duplique, triplique, realmente que a sociedade traga uma força, ou seja, uma resistência contra o leilão. Esse é o nosso maior desafio. Dia 26, por exemplo, vai ser um dia de ação global e de mobilização contra o imperialismo. É um bom fórum para se divulgar essas ideias, Espírito? Sem dúvida, faz parte. Nós estamos convocando pela Coordenação dos Movimentos Sociais, ampliando para Intervozes, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e outros movimentos sociais, e luta contra a privatização do petróleo, faz parte da pauta, que cada país insere seus temas regionais para realmente garantir a ampliação da ideia e arregimentar pessoas para fazer uma grande mobilização de 26 de janeiro no mundo inteiro. É contra o neoliberalismo, contra o imperialismo. Perfeito. Você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão do dia 26, já que esse ano não vamos ter o Fórum Social Mundial, parece que de 2 em 2 anos. Como é que está essa questão? O que vai estar sendo feito? Qual é a pauta aí desse dia 26? Dá para falar um pouquinho, Espírito? Cada estado está construindo aí, né? Em Belém, como o Fórum será em 2009 lá em Belém do Pará, lá tem uma sede nossa, tem um escritório dentro do Sindicato dos Bancários lá de Belém. O pessoal vai fazer uma semana inteira de debates e no dia 26 vai fazer uma marcha. Em São Paulo nós vamos pegar a peça do Rei Lear, do Shakespeare, vamos montar com instrumentos do movimento social e montar diversos clãs saindo de diversas partes da cidade e concentrando na prefeitura, com a prefeitura representando o poder, e vamos depois da Praça Rama às 15 horas fazer um ato político. Aqui no Rio tem atividades culturais e políticas a semana inteira também. Em Curitiba vai ser transformado no dia 26 de ação global do Mercosul, com os 3 estados juntos, com o movimento sindical social estudantil dos 3 estados também, e com o movimento internacional. Os países vizinhos, né, ali da América Latina, vão construir a ação global do Mercosul, vai ser também um outro grande momento nesse dia. E tem um site do Fórum que vai reproduzir e replicar toda a mobilização mundial que vai estar acontecendo nesse dia. Vai ser um grande momento. Aqui nos nossos estúdios também acompanha a entrevista com o petroleiro Antônio Carlos Espírito, a jornalista Fátima Lacerda e também o jornalista Norian, que veio também de São Paulo participando. Você quer fazer algum comentário, Norian? Quer colocar alguma questão aqui para a gente aproveitar esse finalzinho de entrevista, já que o Espírito está preocupado com o tempo aí da reunião, a gente não pode se estender muito. Você quer participar, fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição, Norian? Bom, em primeiro lugar, sim, parabéns para vocês por essa estrutura, né? A gente que trabalha com comunicação sabe o quanto é importante estar ampliando e divulgando cada vez mais as ideias, tem o bloqueio da grande mídia contra nós, e isso é um campo de resistência que merece ser aplaudido e elogiado essa iniciativa, né? Eu quero ver aqui com o SPIS em relação a esse GT do petróleo que está tendo. Teve uma campanha anterior, né, que pouco antes do leilão, teve a ocupação da MP, né, mas me parece assim, que está tendo atividades fragmentadas, né, então não conseguiu construir ainda uma unidade nacional em torno desse tema. O que está faltando para se dar esse salto de qualidade? Bem, é um dos desafios nossos também, né, porque a defesa da soberania sensibiliza todo mundo, né? É o militar, é a dona de casa, tem muita gente que vem junto nessa posição de defesa do Brasil, defesa da soberania. Então a diversidade de posições também é muito grande, vem desde a direita, do centro-direita, vem de esquerda, vem todo mundo
nesse balaio, digamos assim. Como nós fizemos a ação dia 27 de novembro e em seguida já veio o final do ano, praticamente nós estamos nos reestruturando e construindo esse seminário, que temos que decidir a data também, para mim tem que ser depois de 15 de fevereiro, aí para frente, para dar tempo que a gente convoque também todo mundo e realmente conquiste pessoas representativas para fazer debate de mesa. Eu acho que o seminário vai ser o salto de qualidade, porque no debate vai surgir posições, estratégias e também enfrentamentos que seguramente o GT vai abraçar e ele vai se transformar a partir do seminário numa questão mais coesa nacional. Eu acredito nisso. Muito obrigado pela sua participação, petroleiro Antônio Carlos Espírito, primeiro secretário da CUT Nacional, participando aqui no nosso sindicato dessa discussão. O microfone da Rádio Petroleiro está aberto para suas considerações finais, companheiro, por favor. Parabenizo mais uma vez. Eu acho que o tema colocado aqui, os temas, né, nós conseguimos abordar algumas questões essenciais para a sociedade brasileira, são fundamentais. Isso a gente não vê, como o companheiro Norian disse aqui, na grande mídia, né? Não interessa para uma parte da empresa ouvir a voz do trabalhador, ouvir a voz do movimento social, ouvir a voz da mulher, do negro, do índio. Eu tenho certeza que essa rádio vai ser um instrumento para garantir voz ao movimento social brasileiro. Parabéns a vocês. Muito obrigado a todos que participaram dessa entrevista, principalmente ao companheiro Antônio Carlos Espírito. Essa foi mais uma entrevista aqui na Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ.